Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 18 de dezembro de 2021. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI-AM 1320, Rede Comunicadora Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais, ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e para a vivência da mega-fraternidade, porque o paradireito é para todos. Estamos no ar, aqui apresentando conteúdos do Paradireito, eu, Thaís Oliveira, e minha companheira de rádio, a professora Marilza de Andrade, e temos a honra de receber o professor Eduardo Martins. Ele é médico, especialista em cardiologia, brasileiro, natural de Criciúma, voluntário da Conscienciologia desde 94, docente desde 97, tenepsista desde 99, autor do curso de 1999 e do livro de 2016, Higiene Consciencial, coautor da obra Diretrizes da Autogestão Existencial e coordenador da Unescom de 2019 a 2020. E o tema de hoje é Higiene Consciencial e o Paradireito. Seja muito bem-vindo, professor, e agora eu passo a palavra à professora Marilza de Andrade. Bom dia, pessoal de Foz do Iguaçu e a todos que forem acessar, né, a nossa rádio hoje, mais tarde o Facebook, mais o YouTube. E hoje é um prazer muito grande estar com o professor Eduardo Martins, que nos vai falar sobre saúde consciencial, higiene consciencial e o paradireito. Bom dia, professor. Pode dar seu bom dia para o nosso público? Bom dia aos ouvintes da Rádio RCI, bom dia, Thaís, bom dia, Marilza. Obrigado pelo convite e eu me sinto bem honrado realmente de estar aqui falando com vocês sobre esse tema que é realmente avançado. É bem avançado. Professor, desde quando o senhor pesquisa a saúde consciencial, a higiene consciencial? Então, Marilza, eu comecei a estudar mesmo em 1999, né, em outubro de 1999, quando eu tive uma reunião na diretoria do IPC, naquela época, com o professor Valdo, e ele me sugeriu esse tema, porque digamos que eu era bem poluidinho. E eu comecei a estudar como é que eu podia fazer para me despoluir consciencialmente, né? E ali comecei a estudar mesmo, comecei a estudar, pesquisar, e eu sempre tive muita facilidade de comunicação, e aí eu montei um curso e comecei a itinerar com esse curso sobre higiene consciencial. 99. Muito bom, mas o importante, né, que o senhor teve a autoconscientização que precisava fazer algo mais sobre a sua higiene consciencial. E usou esse motivo pessoal para fazer uma TARES, né? E isso é muito bacana, muito legal de se ouvir e de se fazer, né? É desafiador, né? É muito desafiador, porque a gente precisa ter algum nível, mesmo que mínimo, quando no começo, de autocrítica, né? Eu acho que as coisas, a evolução começa com a autocrítica, né? A gente saber como é que a gente é, o que a gente precisa melhorar, né? E a higiene consciencial, no meu caso, ela surgiu de uma demanda, né? Uma demanda pessoal. Tá, muito bom. Professor, o que é a higiene consciencial? Como o senhor chegou a essa terminologia? O que o senhor chama de higiene consciencial? A higiene consciencial, inclusive até publiquei esse livro, né, do mesmo nome, Higiene Consciencial,
Reconquistando a Homeostase no Micro-Universo Consciencial. Esse livro aonde nós Isso. podemos comprar esse livro, professor? Ele está à disposição no Shopcons. O endereço para quem está aí no rádio, no carro aí, e para gravar é shop, S-H-O, shopcons, com N, né, N de navio, shopcons.com.br. E aí lá no Find, digita higiene consciencial e vai aparecer o livro. Mas Ótimo. O segundo livro também? E o segundo livro que o senhor participou? O segundo livro, também Diretrizes da Autogestão Consciencial, eu encontraria lá? Também está lá. Diretriz da Autogestão Existencial também está lá. Ok, então vamos continuar. O que é higiene consciencial? Higiene consciencial é uma ciência, né? Ela tem a teoria, ela tem a prática, mas ela não é, eu vou começar primeiro falando o que não é um estado, tá? Então não é, por exemplo, a homeostase, não é. Higiene consciencial é um conjunto de ferramentas que a pessoa vai aplicar em si para que ela chegue na ortopensenidade. Eu vou explicar o que é isso. Na verdade, quando a pessoa começa a aplicar essas técnicas de higiene consciencial, por exemplo, o estado vibracional, a técnica do padrão homeostático de referência, que a gente fala no capítulo 2, né, as técnicas laboratoriais, por exemplo, a imobilidade física vígio, a técnica de higiene mental, são várias técnicas que a gente coloca no final do livro ali para a pessoa poder entender. Mas quando ela começa a aplicar essas técnicas em si, ela começa então primeiro que é uma ação, né? Ela está se movimentando nesse sentido, né? Então, é para deixar claro que não é um estado instalado na cabeça. Na verdade, ela vai se movimentar para chegar no padrão de homeostase intraconsciencial. Então, a higiene consciencial é esse conjunto de técnicas, né, do para-asseio, né, da pessoa se sentir bem com ela, né, ela está em paz com ela mesma, o pensamento dela flui, ela não tem bloqueios corticais na cabeça, né, então tudo que ela pensa, ela sente e ela pode agir, ela pode fazer. Então, ela não tem, por exemplo, confusão mental. Um dos termômetros da higiene consciencial é a assertividade. Então, você é assertivo. Você pensa, você fala, você é objetivo, não tem vulco-vulco, não tem pensamento para cá e para lá. As coisas estão claras para você. Então, essa aplicação de higiene consciencial, qual que é a relação dela com o para-direito, né? Você começa a entrar na questão da cosmoética, porque só ter homeostase, a pessoa está em equilíbrio, não é necessariamente uma ação cosmoética, né? Mas fala aí, Maris, eu acho que eu te cortei. Mas tudo bem. Mas eu quero voltar um pouquinho no que o senhor comentou um pouquinho atrás. A higiene consciencial, o momento é para aquelas pessoas que têm confusão mental. Então, quem tem confusão mental seria o start de que precisa fazer algo em nível de higiene consciencial. É isso? Se a pessoa não coordena bem os pensamentos, se tem muita confusão mental, se ela gosta, não gosta, tem muitas dúvidas na vida, está na hora de fazer uma higiene consciencial. Isso é muito importante a gente deixar bem claro, né, professor? É muito importante. Thaís, você pode perguntar. Eu fiquei aqui pensando, né, com todos esses elementos que vocês trouxeram, o que seriam elementos poluidores, né, que a gente poderia considerar além da confusão mental, professor Eduardo? Então, no livro a gente coloca vários elementos, né, vários agentes poluidores. Então eu vou falar um deles aqui. A pessoa está aí no volante agora dirigindo, né? Agora de manhã, sábado de manhã. E aí o cara do lado buzina, né? E aí eu pergunto para você que está dirigindo aí, você vai buzinar também? Você vai dar a vez para ele, se ele está com mais pressa ou não? Você vai ficar com raiva? Então, a raiva é um dos poluidores. A gente estudou a raiva, né? Outro poluidor é a inveja, né? Então, a pessoa que sente inveja,
ela tem um grande poluidor, porque, na verdade, a inveja é um dos sentimentos mais antigos que tem na humanidade. Existe um filósofo antigo chamado Crisóstomo, ele estudava a inveja, já há 2000 anos atrás. E esse sentimento, ele polui demais a consciência. Por quê? Porque a pessoa está com a cabeça no outro, ela está se comparando sempre com o outro, na inveja. E ele dizia lá atrás, que ele falava assim, ó, esmolar com esmoler com esmoler. Quer dizer, são as pessoas que trabalhavam lá, às vezes fazendo argila, mexendo com qualquer coisa, no mesmo nível. Então, a inveja surge de pessoas que estão no mesmo patamar hierárquico, digamos assim, né? Então, veja, é um grande poluidor. A gente cita mais de 10 agentes poluidores, né? Mas tem um último aqui, um último deles, que é a mágoa. Né? A pessoa magoada, ela é muito poluída. Então, podemos dizer que os principais agentes poluidores da consciência seriam os sentimentos negativos? Também, mas tem as ideias negativas também, Marisa. Por exemplo, a pessoa com a intenção egóica pode estar feliz. Está lá no navio dele, apertou todo mundo que pôde, ganhou dinheiro de todo mundo, está feliz da vida, se sentindo super bem, com a conta bancária gorda, entendeu? E as ideias, esse cara, ele pode estar emocionalmente feliz, entre aspas. Mas o processo da ideia da pessoa é negativo. Está negativo. A intencionalidade dele. A intencionalidade. E esse é talvez o agente mais poluidor da consciência, que é a intenção egóica. Isso tem a ver com o autoassédio? Sem dúvida. A intenção egóica é o autoassédio mais velado que tem. Porque, veja, às vezes a pessoa está com autoculpa, né? Não devia ter feito aquilo, não devia. É explícito, a pessoa está triste, ela está ruim, está amargurada, ela errou, não sabe lidar com o erro e tal. É uma coisa bem explícita. A intenção egóica, não. Às vezes a pessoa está com um sorrisinho na boca. Ninguém sabe o que ela fez, mas ela sabe. Então, isso gera um assédio. Essa intenção egóica cria um vínculo com o processo de assédio e a pessoa discretamente não aparece. E, às vezes, ela é poluída, ela está muito poluída, porque a intenção dela não foi qualificada, ela não consegue pensar nos outros, ela não consegue agir pelos outros. Ela age sempre com alguma segunda intenção, ou é para aparecer, ou é para ter um benefício ali na frente, ou alguma intenção espúria que a pessoa tem. E mais, ela tem medo disso. Ela tem medo de expor, porque ela tem vergonha. Professor Eduardo, então, você falou em raiva, em outros sentimentos, a gente poderia considerar que, quando se fala em higiene e consciência, nós estamos mexendo no temperamento da pessoa? O temperamento ele é um pouquinho mais profundo, porque o que acontece? O temperamento ele é algo mais, digamos assim, da paragenética, né? A paragenética é essa genética que vem das vidas passadas, né? Então, a pessoa foi um militar, por exemplo, lá na Grécia Antiga. Depois, em Roma, ela foi outro militar. Na Idade Média, ela foi um cavaleiro, né? E ela vem com esse padrão, por exemplo, mais belicista durante muitas vidas para trás. Quando ela chega nessa vida, esse temperamento vai moldar a personalidade. Temperamento é diferente de personalidade. A personalidade se molda na vida. Então, você tem a personalidade do general, a personalidade do soldado, todos têm um temperamento mais belicista, mas, de alguma maneira, ali naquela vida, há uma roupagem diferente, que é essa personalidade. Para mexer no temperamento, Thaís, é mais profundo, é mais complexo. E a sua pergunta é muito em cima do lance, porque a homeostase intraconsciencial, ela permite uma autocrítica mais avançada, que eu chamo de dessideração temperamental, que é quando você consegue ir além da questão emocional. Então, você já liberou alguma mágoa, você não tem mais aquela intenção espúria, você já identificou o seu egocentrismo, então você já está atuando pelos outros mais, né, saiu de si. Só que o seu temperamento está te esperando. E como é que a gente molda o temperamento?
O temperamento é moldado a partir da ortopensenidade, a partir do pensene homeostático. Por quê? Porque ele é profundo, ele é arraigado, ele tem nuances e sutilezas que, na confusão mental do dia a dia, ou num autoassédio leve durante o dia, você não vai pegar. E à medida que você vai evoluindo com a sua autodesassedialidade, você vai entrando mais fundo na questão do temperamento. Muito bom, professor Eduardo. Professor, agora vamos à nossa primeira pensata do dia. Pode ser? O senhor quer ler e comentar? Você quer que eu leia e Pode você comente? ser. Como O que fica? você quiser, Marilza. Eu posso ler a primeira, você lê a segunda, então. Vamos lá. Primeira Ok. pensata. Segundo os princípios paradireitológicos da parapoliticologia, devemos sempre colocar a compreensão no lugar da indignação e da revolta. Veja, quando a gente fala de higiene consciencial, né, falou em raiva, já perdeu a homeostase, já perdeu o equilíbrio. Né? E a compreensão, ela implica em autocognição. Se eu quero compreender alguma realidade, né, externa a mim, eu compreendendo a mim mesmo, isso facilita a compreensão do outro. Se eu não compreendo a mim mesmo, eu não vou compreender o outro. Então, uma pessoa indignada e revoltada, primeiro é que ela está alterada emocionalmente, né? E com isso, ela perdeu a oportunidade de fazer uma reflexão. É aí que as pessoas embarcam. Porque, veja, se eu estou bem, eu errei, eu fiz uma besteira, e eu consigo manter a minha cabeça em homeostase, de algum nível básico, eu consigo fazer uma reflexão mais profunda sobre o meu erro. Agora, se eu embarco na autoculpa, na raiva e na indignação, eu perco a oportunidade de refletir sobre o meu erro e sobre a profilaxia de novos erros. Por isso que as pessoas que erram e se emocionalizam demais, elas vão voltar a errar, porque elas não vão conseguir fazer uma reflexão racional sobre o que fizeram, sobre o que aconteceu. E mesmo nós, em relação a terceiros, ao erro de terceiro, ou a poluição mental de outras pessoas, a compreensão vai ajudar a fazer uma assistência melhor, né, professor? Total. A partir do momento que a gente compreende melhor. Professor, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco e vamos pedir a Thaís, por favor, que faça os comerciais. Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais e você que está nos escutando, nos acompanha no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos então a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao nosso bate-papo com o nosso convidado, o professor Eduardo Martins. Professor Eduardo, você poderia falar um pouco sobre o trinômio higiene consciencial, comportamento e paradireito? Essa pergunta é muito legal, Thaís, porque, veja, olha que interessante, né? O comportamento da pessoa, quando a pessoa consegue mudar o comportamento, a gente coloca isso no livro, é porque houve algum grau de higiene consciencial. Houve alguma crítica. Então, vamos pegar o seguinte, a pessoa fuma, né? Veja, ela se intoxica com mais de 4.900 substâncias tóxicas, tá? E ela faz isso numa fantasia. Quer dizer, é como se o cérebro dela estivesse desconectado do corpo físico, porque aquela fantasia que ela tem do sabor, né, da nicotina, aquele troço que dá na cabeça dela, aquele negócio gostosinho, não é o que está acontecendo no corpo. Né? A pessoa destrói o corpo e ela acha que está tudo bem na cabeça. Né? Então, há uma dicotomia. Então, veja, quando ela desenvolve alguma autocrítica do tipo, esse negócio não está bom para mim, né? Isso tá me fazendo mal. E aí, eu estou pegando o exemplo aqui do cigarro, mas pode ser qualquer comportamento deletério, qualquer comportamento ruim, desde a ansiedade,
até aqueles agentes poluidores, né? A pessoa mais raivosinha, mais nervosinha, ou a desorganização, a pessoa que chega sempre atrasada, qualquer traço ruim, qualquer traço fardo, qualquer problema que a pessoa tenha, que ela corrige, ela muda o comportamento dela. Agora, vocês já perceberam que quando a pessoa tem um comportamento assim, de alguma maneira ruim ou errado, alguma coisa assim, ela quer problema com as pessoas? Vocês já perceberam isso? Cria problema, só que ela não percebe. Então, por exemplo, a pessoa que chega atrasado, sempre atrasado, ela cria problema, né? A pessoa que está lá esperando ela fica com raiva dela. Pô, porque não, marcou aqui comigo, sei lá, 8 horas, pô, são 8h40, a pessoa não chegou. Já criou confusão. A pessoa ansiosa atropela, fala na frente, não deixa o outro falar. Então, veja, quando a pessoa aplica essa autopercepção, que é um pré-requisito para a higiene consciencial, a autocrítica é um pré-requisito para a higiene consciencial, ela vai aplicar alguma técnica para mudar o comportamento. E olha que interessante, quando ela muda o comportamento, ela passa para melhor, né? Quando ela muda o comportamento para melhor, ela passa a perceber melhor os outros. E aí, o que acontece? Acontece um aumento no índice de respeito aos outros. Então, ela qualifica o para-direito dela. Porque ela passa a primeira que ela... Pensa o seguinte, você, ao invés de você sempre chegar atrasado, agora você começou a chegar mais cedo. Então, você vai ter tempo de perceber as pessoas que estão no ambiente. Você vai andar devagar no trânsito. Você não vai precisar acelerar. Você não vai bater o carro. Né? Você não vai precisar buzinar, você vai dar vez para as pessoas, porque os outros vão estar com mais pressa que você. Veja, você vira um amparador do trânsito, quer dizer, tudo isso é para-direito. Você está respeitando mais as pessoas. Então, essa relação da higiene consciencial com o comportamento e o para-direito é a ponte, né, da reciclagem intraconsciencial com o respeito, com a cosmoética, com a tua relação com o outro. Quer dizer, se você quer qualificar o seu para-direito, você precisa qualificar a sua intraconsciencialidade. E isso se vê com a mudança de comportamento. A pessoa que recicla e não muda o comportamento, que reciclagem que foi essa? Então, você tá dizendo, então, professor, que a gente precisa de um certo nível de paradiplomacia para prestar assistência, né? Nessa qualificação. Eu acho que a paradiplomacia ela é uma consequência. A qualificação da paradiplomacia, por exemplo, as tuas energias acolhedoras. Todo diplomata, o paradiplomata, precisa ter a energia acolhedora, né? Porque você se tornando amparador, você vira um paradiplomata, né? Porque você vai na baratrosfera, você vai fazer pontes. Lembra lá do Sérgio Vieira de Mello? Ele morreu, né, no Iraque, num ataque. Veja, o cara estava lá no meio da guerra. E nós, e as consciências mais lúcidas, que estão buscando mais lucidez, vão fazer assistência na baratrosfera. Então, você vai precisar ser acolhedor. A paradiplomacia, eu vejo como uma consequência dessa reciclagem, né, dessa autocrítica maior, dessa qualificação da sua intraconsciencialidade. Né? Eu vejo dessa maneira. Professor Eduardo, a homeostase intraconsciencial é um direito e, ao mesmo tempo, um dever, ou é um para-direito ou um para-dever da consciência? Eu acho que aí tem uma relação bem interessante. Né? Vamos pensar aqui de novo na baratrosfera. Né? Toda consciência que está na baratrosfera, ela tem o direito de ser resgatada. Né? Ela tem o direito de ser resgatada. A questão é, que momento que isso vai acontecer? Né? Quando que isso vai acontecer? Para ela poder sair de lá. Né? Algum movimento ela precisa fazer. Então, quando você vai mexer com o outro, né, você mexe com o processo do direito, do para-direito. Eu trabalho muito, Marilza, com a ideia assim, de cobrar de mim mais e não cobrar dos outros. Eu acho que a gente precisa desenvolver essa tecnologia evolutiva, né? Uma tecnologia evolutiva. Esse negócio de cobrar dos outros só dá na cabeça, mais cedo ou mais tarde. A gente precisa cobrar da gente. Se a pessoa que você combinou um negócio não te entregou, você vai lá e faz. Né? Então, veja, o outro
tem direitos. Eu tenho dever, eu tenho um dever comigo mesmo. O dever, né, de me perceber, o dever de me reciclar, o dever de me organizar, o dever de fazer estado vibracional para eu ficar melhor. Quer dizer, eu tenho uma série de deveres eu comigo mesmo. Agora, na hora que eu vou lidar com o outro, eu vou lidar com o direito do outro, né, com o para-direito das pessoas, para que eu possa ajudar essas pessoas. Então, eu acho que existe o direito intrafísico, ali as leis, as regras que precisam ser seguidas, né, e existe o para-direito que tem essa para-tecnologia aí, né? Quando é comigo, é você lidar com seus deveres. Quando é com outro, é você abrir para que você possa ajudar o maior número de pessoas. Existe uma diferença. Tem até uma pensata no Lexo de Ortopensatas, do professor Valdo. Ele fala que o direito visa o cidadão comum e o para-direito objetiva a consciência multiexistencial e multimilenar. Então, o para-direito ele tem um olhar mais amplo sobre a consciência que está aqui ressobada, lutando nesse nosso dia a dia, nessa ressoma, na programação que ela teve, né? Eu penso também como o senhor. E outra coisa, na interassistência, o assistido vê o direito dele e o assistente vê o para-dever dele na assistência. Né? Então, é uma jurisprudência que a ideia de trazer o para-direito para a intrafisicalidade nessa era consciencial é justamente isso, que as pessoas, ao se tornarem mais lúcidas, através de mais informação, que elas possam também ampliar essa visão multidimensional dos para-direito e dos para-deveres nosso e do outro aqui também, né? E a compreensão, como nós vimos ontem, no bloco anterior, ela vai nos ajudar a isso, né? Quanto mais lucidez, mais compreensão em relação ao estágio evolutivo do outro, né, professor? E sabe um exemplo clássico disso que você está trazendo? É o casal. É impressionante. Por exemplo, você quer ver um relacionamento para dar certo? Eu sempre falo isso muito com os meus pacientes, com os alunos do curso e tal, é o seguinte: não cobre do outro, cobre de você e ofereça amor. Ponto. Amor, relacionamento a dois, não se cobra. Não tem cobrança. O amor não cobra. O amor oferece. Então, veja, quando você entende essa dinâmica do afeto, você amplia isso para o cosmos, porque isso é totalmente paradireitológico. Então, qualquer coisa que você for fazer, se você parar de pedir, de cobrar e começar a fazer e ofertar o que você tem de bom, você está sendo um cidadão do cosmos. Com certeza. Eu fiz uma pesquisa uma vez, eu tenho a pesquisa aqui no computador, sobre o amor, porque alguém, num dos cursos aí, alguém falou do amor negativo, do amor... Eu falei assim, isso não é amor. Isso não é amor. De jeito nenhum, isso não é amor. Perfeito. Aí eu fui pesquisar o que não era amor e o que era amor. O amor é benevolência, Lógico. é doação, ele não tem discussão, né? É imperativo, o amor é imperativo. Você gosta simplesmente, entendeu? É isso mesmo. De graça, assim. Você gosta de graça, você não pede nada, você não quer nada, está tudo ótimo, isso é o amor. O fraternismo vem disso, né, o professor Eduardo? Sem dúvida, sem dúvida. E aí quando você vê a raiva, quando você vê a incompreensão, quando você vê a cobrança, você pensa, está faltando amor nisso aí. Professor, a higiene mental deveria ser a primeira filosofia da humanidade? Eu acho que sim, Marisa, porque veja, o que é higiene mental? A gente diferencia isso no livro, né? A higiene mental ela é mais superficial, mas ela não é menos importante, porque uma pessoa estressada,
quando ela está com aquele sistema HPA, que é o hipotálamo, pituitário e adrenal, né? A pessoa ativa o sistema modulador do estresse, que é o sistema HPA, né? O único jeito que tem de você desativar esse sistema é você relaxar. Então, é você tomar um banho de piscina, é você parar de pensar naquilo, né, aquele estresse, aquela questão que estava te incomodando ali, aquela demanda de trabalho, às vezes que a pessoa tem, que está, né? E aí ela precisa fazer higiene mental. E a pessoa que faz higiene mental, eu costumo dizer para os meus pacientes, para as pessoas que convivem mais comigo, que é o seguinte: o exercício físico é a sua mini-férias. Se você fizer exercícios físicos regulares, é a sua mini-férias, você não vai ter estresse. Então, isso para mim é higiene mental. Ok. E isso deveria ser ensinado desde a infância, deveria ser dentro da mesologia, né? Da consciência, quando ela ressoma, já vinha uma questão de educação, de cultura de mesmo. Casa, né? E não incentivar os ressentimentos, como existe por aí, né? Ô, professor Eduardo, eu assisti seu verbete hoje, a Thaís também assistiu, e me surgiu uma pergunta para o senhor, porque eu já tive uma experiência. Qual verbete que vocês viram? Foi aquele primeiro... Foi o higienista consciencial. O higienista consciencial. Pois é, o senhor vincula a higiene física, desde o ambiente a corporal, a higiene consciencial também? Sim, total. Porque se você faz o asseio do corpo, né, como é que eu vou aplicar um estado vibracional? Pensa o seguinte, Marilza: Foz do Iguaçu, 40 graus, você está trabalhando, foi no mercado, passou no banco, e chega em casa, pegou o filho na escola, ou se não tem filho, enfim, ele teve que resolver um problema, chega em casa, 8 horas da noite, né? Não tem jeito, você tem que tomar um banho. Como é que eu vou estudar um conscienciograma, por exemplo, responder uma folha do conscienciograma, sem antes tomar um banho, né? Fazer um bom trabalho com energia, fazer uma desassimilação mais profunda, em casa, agora com calma, no chuveiro e tal, para que você possa fazer agora um investimento mais profundo na sua intraconsciencialidade. Então, a dimensão intrafísica, ela é muito densa, ela é muito complexa, né? A vida humana não é simples, não é fácil, e você precisa ter um índice de organização para que esses fatores sejam feitos com calma. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Qualquer evento que eu vou, por exemplo, né? Por exemplo, a gente está aqui hoje, demandou uma organização. Sim, demandou uma organização. A gente conversou aí durante a semana e tal, e veja, não é assim, né? Vocês me contataram no mês passado, eu falei, gente, esse mês eu estou bem complicado, podemos deixar para dezembro? Vocês falaram, sim, pode ser em dezembro. Então, veja, as coisas precisam ter um time. Se a pessoa perde esse time, ela se desorganiza e as coisas não fluem. Então, veja, você pode fazer tudo o que você quiser, mas se não tiver uma agenda, se não tiver um asseio, se você não lembrar do seu corpo, né, que você tem uma coluna, um joelho, que você precisa fazer exercício, musculação, cuidar da alimentação, quer dizer, você troca o pé pelas mãos e não consegue fazer a assistência que você precisa. Mas o seu verbete me lembrou, eu falei assim, eu vou fazer essa pergunta que vai ser muito boa para o público em geral. Eu, uma vez, eu ainda morava no Rio, ainda não tinha ido para Belo Horizonte, e uma pessoa do próprio Centro da Consciência Contínua me pediu ajuda para ir na casa dela, para ajudá-la lá com o problema que ela estava com o marido. Aí eu trabalhei energia, fiz a minha programação e fui até a casa dela. Eu conto essa projeção no meu livro, né, no Projeções da Consciência, que eu intitulei de Dar Pérolas aos Porcos. Tinha balde com roupa de molho, panelas de molho com comida velha, o cheiro do azedume, da sujeira que subia para o extrafísico, para a dimensão imediata à casa dela, ao interior da casa,
Era terrível. Eu olhei aquilo tudo assim e pensei assim, não vai dar. Nisso, um amparador apareceu e falou assim, não faça nada. Não faça nada, que isto seria dar pérolas aos porcos. Isto que seria dar pérolas aos porcos. Que interessante, né? Por isso que é esse o título do relato que eu faço no livro. E ele, então, me explicou que precisava ter uma higiene, ela precisava mudar o padrão de vida, a higiene dela, perfeito. para poder ter direito à assistência, né? Então, foi bem interessante o aprendizado e tudo. Professor, vamos ler a pensata, pode ser? Pode ler, professor. Tá bom, vamos lá. É a pensata número 2, né? A paradireitologia pune com o autodiscernimento teático da cosmoética. Toda punição é antipática. Contudo, como evitá-la na evolução consciencial? No segundo bloco, quando voltarmos, a gente comenta. Thaís, por favor. Vamos fazer uma pequena pausa para os comerciais e você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da Rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando no nosso último bloco, dando prosseguimento ao bate-papo com o nosso convidado, professor Eduardo Martins. Passo a palavra à professora Marilza. Professor Eduardo, então nós vamos comentar a pensata do bloco anterior. O senhor quer comentar, por favor? Sim, eu acho que é uma pensata bem interessante, pelo seguinte, eu acho que é importante a gente começar esclarecendo o que é nível de cosmoética pessoal e leis universais da cosmoética. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é que a cosmoética ela não é relativa. A cosmoética é a cosmoética. Então, o cosmos é regido pelas leis universais. E cada um tem o seu nível, né, de percepção e de atuação do ponto de vista da cosmoética. Então, quando a pessoa pisa no tomate, escorrega na casca da banana, deixa um furo para trás, ela pisou na cosmoética. E aí, o que essa pensata diz, né? Qual que é a punição? A punição é o autodiscernimento para que você avalie e enfrente o seu nível de cosmoética, aonde que você errou. Eu lembro muito nessa época, nesse assunto, do professor João Aurélio, que ele falava, fez alguns comentários sobre isso, porque no conscienciograma o professor Valdo fala do recarregamento da cosmoética, que quando você comete um erro importante, né, realmente enfim, pisou na bola ali, às vezes com o grupo, com uma coisa que te botou, tu não percebeu, tu estava cego em relação a um trafar seu, uma situação que foi ali ruim, você vai precisar fazer essa reciclagem. Então, a punição é isso, é você fazer o enfrentamento daquele traço, daquele ponto cego que não te fez enxergar, né, a condição do seu erro. E assim, aí a pergunta é, toda punição é antipática, contudo, como evitá-la na evolução consciencial? Eu acho que a evitação desse tipo de punição é você antecipar as crises, você antecipar suas crises de crescimento. Por quê? Porque quando a pessoa tem um ponto cego, que ela não enxerga, aquilo ali é uma armadilha, é onde estão as grandes as possibilidades de erro, de problema. E na hora que ela antecipa aquilo, que ela vai naquele ponto, trabalha aquele ponto, antes de gerar um comportamento, né, às vezes equivocado, um comportamento errado, ela antecipa essa variável, né, do traço, do problema, e evita também essa condição de ter que errar para aprender, né? Eu acho que o erro, ele é uma fonte de aprendizado até certo ponto. Chega um determinado ponto que você precisa começar a diminuir isso, né, e começar a aprender mais
com seus acertos, né? E, infelizmente, ainda com os erros dos outros. Mas se você puder ajudar os outros a não errar, é melhor, né, do que você ficar aprendendo com os erros dos outros. Eu acho interessante porque com o autodiscernimento você não tem condições de ter a vitimização, você não tem condições de se vitimizar em canto nenhum, né? E você vai enxergar seu erro e repetir o erro não dá, né? Não dá mesmo, né? Isso que você está falando me lembra muito a questão consciencioterápica, Marisa, da desdramatização. Eu acho que uma grande dificuldade, como a gente estava falando no bloco anterior, né? A grande dificuldade das pessoas é que quando elas erram, elas dramatizam o erro. E esse drama é uma inflamação. A Thaís perguntou ali sobre temperamento, né? E a dessideração temperamental, quando você consegue chegar no temperamento, o que atrapalha isso? É o drama. Eu comparo o drama com a inflamação do tecido cirúrgico. Quando o médico vai fazer uma cirurgia, se aquele órgão está muito inflamado, está infectado, ele não pode operar, porque ele tem que esperar aquele tecido voltar à condição original, sem inflamação. Então, quando a pessoa erra, se ela inflama demais, se ela se agita demais com autoculpa, né, com essas questões todas que você trouxe aí, ela não vai conseguir fazer uma reflexão e o autodiscernimento dela vai estar muito limitado, porque vai estar muito contaminado com emoções. É como um campo cirúrgico. A reflexão, que eu recomendo muito, a reflexão de 5 horas para você fazer, ela, idealmente, que você esteja com a cabeça boa, porque senão vão ser 5 horas com você se assediando, se autoassediando. Então, você precisa estar num processo de homeostase, algum nível de homeostase, para que a sua reflexão ela seja produtiva, principalmente em cima dos seus erros e daquilo que aconteceu, para você evitar de errar de novo. Professor Eduardo, eu queria saber sobre o seu curso Higiene Consciencial, se o senhor continua a administrar o curso, quando vai ter, no caso, e os locais, como é que vai ser isso? Agora para 2022, qual é o seu projeto com o seu curso para 2022? Então, Marisa, o ano passado, nós fizemos o curso naquela ação integrada da CCCI, né? Ele foi online, por causa da pandemia. Em 2022, nós estamos voltando com o curso de campo, que ele tem a modulação ali de 2 ou 3 dias, né? E com as itinerâncias. Então, a gente está aí com a possibilidade de fazer em São Paulo, no primeiro semestre. Então, quem puder aí, nós temos a página da Higiene Consciencial no Facebook, a gente sempre coloca lá a data dos cursos, né? E também com outras cidades do Brasil que começou uma negociação, mas como as coisas da pandemia ainda são muito incipientes, essa conversa, né? Eu creio que no início do ano que vem a gente já possa ter as datas aí para divulgar para o pessoal das redes sociais. Então a pessoa tem que ficar atenta, quem se interessar, né? Aí, o senhor disse que tem a página no Facebook de Higiene Consciencial? Tem sim. Bem ativa, a gente tem mais de 1.000 pessoas lá, né, que são ligados à página, e a gente costuma colocar pensatas, costuma colocar vídeos, né, ideias sobre higiene consciencial para as pessoas lá, tem muita coisa lá já. Então tá bom, fica aí o aviso, né? Professora Thaís, fique à vontade, agora pode fazer essas 2 últimas perguntas, mais alguma, ver se o professor Renato tem alguma pergunta também para fazer. Professor Eduardo, qual você considera a técnica mais importante, né, ou alguma que a gente consiga colocar em prática em momentos que a gente está aí com essa questão de perturbação, né, com esse holopensene mais sujo, para fazer uma faxina imediata? Tá, eu acho que é o seguinte, quando é uma coisa muito aguda, né, que a pessoa está ali ruim, né, uma coisa que aconteceu, uma situação familiar, ou qualquer coisa que ela esteja ali com raiva, né, com mágoa, enfim, traição, essas coisas todas assim, a gente lembra sempre de uma técnica que se chama técnica da responsabilidade emocional.
Que técnica que é essa? Ela diz o seguinte, vamos desenhar um quadro rápido aqui, tá? Houve uma traição. Pode ser no trabalho, de um colega, pode ser uma traição afetiva, pode ser, enfim, uma traição. Alguém que você confiava te traiu, ok? E aí você vai ficar com raiva dessa pessoa, né? A tendência é essa, a pessoa fica com raiva da outra. E aí, naquela conversa nossa ali com a Marilza sobre o drama, a pessoa vai dramatizar e ela vai dizer que ela está daquele jeito, eu estou mal, eu estou ruim assim por sua causa. Foi você que me fez ficar assim. Então, isso é quase novelão mexicano que acontece no dia a dia. As pessoas, elas não assumem o que estão sentindo e dizem que o que estão sentindo por causa do outro. Então, isso é um buraco sem fim. Por que é um buraco sem fim? Porque a pessoa, vamos pensar uma coisa, né? Quem que está com raiva? Quem está sentindo a raiva? É a pessoa. Não é quem traiu, é o traído que está com raiva. Então, se o sentimento de raiva é da pessoa, eu estou sentindo raiva porque a responsabilidade, ela é minha, a raiva é minha. Aí você vai pensar assim, pô, Eduardo, mas espera aí, a pessoa ali, né, fez um problemão, criou um problemão. Não, beleza. O gatilho foi aquela pessoa. O gatilho foi aquela pessoa. Agora, gente, olha que coisa mais crítica. Se a pessoa não assume a responsabilidade afetiva e emocional pelo que é dela, pelo que ela está sentindo, ela pode ficar a vida inteira com raiva da outra pessoa. E assim, por exemplo, você tem irmãos que nunca mais se falaram, pai que brigou com o filho e nunca mais o filho quis saber. Por quê? Porque aquela raiva, aquele sentimento, ele é alimentado por essa fórmula de autoassédio, de não assunção da responsabilidade emocional. Então, qual que é a terapêutica disso? A terapêutica é, eu estou sentindo essa raiva, eu estou sentindo esse problema, isso é meu. O que eu vou fazer? Vou fazer um estado vibracional, vou evocar os amparadores, vou ver onde é que eu errei também, porque se a pessoa me traiu, eu posso também ter alguma responsabilidade nisso, né? Sempre quando é dois, um pode ter uma... Claro que a responsabilidade é sempre maior por quem traiu, ok, mas assim, numa relação, né, você tem duas pessoas, então, de alguma maneira, houve uma contribuição, mesmo que pequena, da outra pessoa também. Mas, assim, o fato é que, a hora que ela assume, acontece um fenômeno. Digamos assim, é fenomenal. O que é fenomenal? É o fato de você assumir essa responsabilidade. E se você está mal, quando você assume a responsabilidade de estar mal, as ferramentas de ficar bem também estão dentro de você. E aí você começa a atuar por você mesmo. É aí que você se desconecta daquele padrão, daquele processo maluco que é você ficar preso a uma outra pessoa por raiva. Entende? É assim que você desatacha. E aí você pode até passar a ajudar essa pessoa. Entende? A perdoar. Como é que eu vou perdoar uma pessoa que eu fico alimentando raiva dela o tempo todo? Entende? Você não consegue perdoar. O perdão surge da compreensão. Você precisa compreender a situação. E para compreender, você precisa assumir o sentimento que você está sentindo. Então, a pessoa que não assume o que está sentindo, ela não consegue nem compreender, nem perdoar o outro. Professor Eduardo, essa técnica, né, é uma técnica altamente autodesassediadora, né? Você vê alguma ligação dessa técnica e de outras técnicas de autodesassédio para a higiene consciencial relacionadas com o Código Pessoal de Cosmoética? Como que você vê isso? Eu acho que sim, Thaís, porque, por exemplo, você pode botar no seu Código Pessoal de Cosmoética assim, ó, perdoar as pessoas pode ser uma regra sua, uma lei sua, perdoar as pessoas. E só que antes de perdoar as pessoas, eu vou compreender as pessoas, né? E antes de compreender as pessoas, eu vou assumir o que eu sinto como meu e não do outro.
Então, veja, são 3 regrinhas que você pode pôr no seu CPC para que você interrompa esse ciclo auto e hétero assediante que tem de uma pessoa assediar a outra, né, por causa do erro dos outros, né? Então, eu acho que naquela nossa conversa de cobrar de si e parar de cobrar do outro, né, muito da gênese do assédio interconsciencial surge pela cobrança. E quando você assume o que é seu, você para de cobrar do outro. Você para de cobrar do outro, acaba o assédio. O assédio surge disso, da cobrança. Quantos casais que poderiam se amar mais, viver mais em paz, se eles assumissem os próprios erros, as próprias falhas? A gente tem uma brincadeira aqui em casa, que é assim, ó, a gente dá o braço. Ó, pode torcer. Eu vou dar o meu braço. A gente brinca, eu e a Morena aqui. Ó, você tem toda a razão, pode torcer o meu braço, porque realmente eu não tenho razão nenhuma nisso aí, eu estou errado. Gente, se você não faz isso, como é que você vai conviver? Não existe convivência, existe assédio, né? Então, eu acho que é um princípio básico aí do Código Pessoal de Cosmoética, essas 3 regrinhas. Obrigada, professor. Professor, vamos então para a nossa terceira pensata e comentários. Eu leio e você comenta, pode ser? Pode ser. A nossa terceira pensata de hoje. O ponto mais alto da paradireitologia é estabelecer a parajurisprudência pessoal dos autopensenes cosmoéticos a ser aplicada ao Código Pessoal de Cosmoética. Lote de Ortopensata, primeira edição, a entrada é Paradireitologia, página 1217. A questão da jurisprudência, né, quando o tribunal lá, ele tem aquela regra que serve para tudo, né? Então, você chegou numa regra, né, numa maneira de pensar em que você desenvolve um padrão, né, um padrão homeostático, né, cosmoético. E essa para-jurisprudência, falando do ponto de vista ortopensênico, ou da maneira de você pensar, sentir e liberar as energias com homeostase, né, o orto quer dizer homeostático, você cria, é mais ou menos a síntese do que a gente conversou hoje aqui. Eu achei muito legal vocês trazerem isso aqui, porque o padrão homeostático de referência é a ortopensenidade, e a ortopensenidade é a parajurisprudência pessoal. Sim. Então, se você consegue chegar num padrão homeostático de referência, da sua referência em termos de homeostase, você consegue aplicar isso no seu código pessoal de cosmoética. Então, as suas regras, né, os seus deveres que você estabelece para você ali no seu código pessoal de cosmoética, ele é profundo, né, ele foi resultado de reflexão, ele não é superficial, ele é vivenciado, né, ele não é teórico. Então, isso é muito fruto da questão recinológica, de você fazer a sua recim. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente debateu aqui, Marilza, essa última pensada. Sim, com certeza, né? Isso é uma forma da gente ver como o paradireito permeia, né, todos os assuntos da conscienciologia e faz parte do nosso dia a dia. O paradireito não tem mistério, ele só tem justamente clareza no discernimento, na forma de pensar e agir. Professor, nós estamos chegando ao nosso final de hoje, queremos que o senhor se despeça dos nossos ouvintes e dizer que a hora que o senhor tiver um novo assunto, nós estaremos aqui prontos para recebê-los de braços abertos. Será sempre um prazer tê-lo com a gente aqui no programa. Eu e a Thaís, o Renato, nosso diretor técnico, agradecemos a sua presença. Não, eu que agradeço, é muito, muito legal estar aqui com vocês. Eu queria só deixar uma mensagem final para as pessoas que estão dirigindo aí hoje, sábado de manhã, no trânsito. Vamos fazer um trânsito mais pacífico. Cobre do seu acelerador aí, ó, menos velocidade, para que você dirija com calma. Isso é o paradireito aplicado ao cosmos, ao trânsito.
e a gente vai ter menos vítimas, a gente vai ter menos acidentes, e isso é uma aplicação prática de tudo que a gente conversou aqui. Menos raiva, menos cobrança, também no trânsito. Eu acho que isso faz uma grande diferença. Pode ser um caminho, né? Pode ser um caminho para conversar. Com certeza, muito obrigada. E até o próximo programa. Thaís? Obrigado. Chegamos ao final do programa. Eu, Thaís Oliveira, professora Marilza de Andrade, agradecemos a presença do professor Eduardo Martins e aos espectadores e ouvintes que nos honraram com a participação. Também queremos convidá-los para, na próxima semana, no mesmo horário, sintonizar com a Rede Comunicadora Iguaçu RCI-AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos.